Fala aí, beleza? Inventor Miguel aqui, o seu Chief Artificial Intelligence Officer preferido, e dessa vez conversando com o Thiago Fint, que é uma das minhas grandes referências em produtividade, que é uma das grandes promessas da inteligência artificial. Vou começar com essa pergunta, primeiro pedir para o Thiago se apresentar, caso você não conheça ele, e já emendar nessa pergunta, que é como que a inteligência artificial te deixou mais produtivo? Quão mais produtivo você é por conta das inteligências artificiais que você usa? Muito obrigado aí pelo convite, Miguel. É um prazer estar aqui falando com você, com a sua audiência também. Me chamo Thiago Finch, estou no digital há cerca de 12 anos, já é um tempinho bom. Algumas pessoas até chamam pessoas dessa idade no digital de dinossauros. Eu não me considero um ainda, mas já tem muito tempo. Trabalho com infoprodutos, produtos físicos também. Sempre utilizei o digital para alavancar os meus negócios. Com o mundo das inteligências artificiais, admito, fazendo tudo o que eu já fiz até hoje, até mesmo sendo o chão de fábrica antes de contratar dezenas de pessoas para minha empresa, na grande explosão da inteligência artificial, eu não dei muita bola, fui cético, porque por já ter pego diversos trabalhos, eu não via como ainda tudo aquilo poderia realmente ser substituído por uma inteligência artificial. Ao longo dos meses, eu fui inteirando mais nessa área, colocando a mão na massa. O resultado é que ela me converteu piamente. Eu acabei saindo de um ateu cético completo quanto às inteligências artificiais para um devoto, por assim dizer. Estou utilizando inteligência artificial em tudo. Quando eu penso que não dá para utilizar em alguma coisa, alguém ainda vem me dizer que é possível, alguém da minha equipe. Então, não só eu, acabei inserindo isso, essa cultura agora para dentro do meu time, como todas as pessoas não deixam de pensar o tempo todo como eu faço isso utilizando inteligência artificial. Tem alguma atividade que você acha que a inteligência artificial não consegue exercer, não conseguirá exercer? Ou estamos fadados a sermos substituídos por inteligência artificial? Olha, eu ainda estou pesquisando muito sobre o ponto ao qual ela vai, de forma realmente indistinguível, conseguir colocar um avatar, um expert de frente para a câmera, através até pelo lip-sync, fazer com que aquele caráter se torne completamente indistinguível do real. É o que eu estou aguardando. Fora isso, e é claro, existem várias inteligências artificiais que prometem isso hoje em dia, mas fora isso, diversas outras coisas que eu julgava ser ainda mais impossíveis já estão sendo feitas. E eu mesmo estou colocando a mão na massa nisso. Então, até agora está surreal. Você disse em algum vídeo recente que eu assisti que a IA é o começo do fim. Uhum. Fim do que exatamente? Do mercado digital? Não, quando eu falo que a AI é o começo do fim, eu estou me referindo mais ao marketing digital como nós conhecemos hoje. Não é o fim do mercado, mas o fim de uma era onde qualquer pessoa podia criar um conteúdo mais medíocre e vender aquilo como se fosse ouro. Ou seja, em outras palavras, é o fim da mediocridade no digital. A régua subiu com o poder das inteligências artificiais. Você não acha que com a inteligência artificial acelerando a produção de conteúdo, a gente não pode ter uma espécie de banalização dos infoprodutos, ou seja, ainda mais produto de conteúdo raso no mercado? Sim, não. A banalização dos infoprodutos é exatamente o oposto. A IA vai criar uma divisão muito clara entre quem realmente entrega valor e quem só replica conteúdo. Eu sempre prezei pela excelência nos conteúdos, desde os primeiros vídeos com qualidade cinematográfica até os meus próprios softwares que eu vinha produzir ao longo desses anos no digital. E a IA vai mudar, ela vai aumentar ainda mais esse abismo entre a qualidade e a mediocridade. Então, se uma pessoa acabar não se esforçando muito bem para superar o seu concorrente, que com certeza estará utilizando IA, ela automaticamente será banalizada, não a inteligência em si. E quais são as profissões que você acha que vão desaparecer por conta da inteligência artificial nos próximos anos? Será que alguma carreira de influenciador vai ser salva dessa revolução tecnológica? Olha, eu vim de uma cidade do interior de Minas. Eu cheguei até a passar dificuldade já na minha vida para economizar nas viagens de compras que eu fazia ali para loja de confecção da minha mãe, e etc. E eu sei o que é exatamente ser substituído. Sim, diversas pessoas vão ser substituídas, como eu fui substituído lá atrás, de um trabalho que hoje ninguém mais precisa de fazer. Vai acontecer, é só questão de tempo. Já está acontecendo, na verdade. E quando as pessoas
sempre vinham dizer isso no começo da explosão das inteligências artificiais, e eu julgava como burburinho de mercado. Eu acredito piamente que 90% das profissões, principalmente no digital, sim, serão substituídas. E uma das profissões que irá reinar, digamos assim, é o prompter, é um engenheiro de prompter daquela profissão em si. Tá? Então, o copywriter ele vai deixar de ser copywriter para escrever uma determinada carta de vendas. Ele vai ser um copywriter para escrever o prompt. E ele ainda se torna extremamente necessário. Eu só tirei o meu ceticismo das IAs quando eu, uma pessoa que já tinha tocado em diversas áreas, montou o prompt exato para determinadas áreas. O resultado foi 1000 vezes diferente do que o resultado que eu já tinha visto antes, sendo feito por outra pessoa. Então, haverá sim uma substituição, mas entre partes. Nem todas as pessoas deixarão de trabalhar com a internet. A inteligência artificial tem esse lado de te ajudar a ser mais produtivo como indivíduo, e ao mesmo tempo ela tem esse lado de conseguir personalizar o conteúdo para quem você quer atingir. Você pode fazer um prompt, mas que vai produzir um conteúdo diferente para cada pessoa que você quer atingir, por exemplo. Isso Hum. pode ser usado como uma forma de manipulação do consumidor. E a pergunta tem a ver com isso: é uma estratégia genial ou antiética? Existe um limite moral que a gente não deve ultrapassar no uso da inteligência artificial para influenciar pessoas? Existe sim. Inclusive, nos últimos dias eu andei falando exatamente sobre isso, Pois porque é. a leitura profunda de uma persona para compra de um produto, da forma com que a IA faz, é assustadora. Então, quando você a pede para criar um material de marketing, ela ataca dores das quais você até nunca tinha ouvido antes que aquela pessoa poderia ter. E em muitos casos, até atacar uma dor específica soa como desleal, soa como algo, meu Deus, é muito forte isso daqui. Então, eu acredito que as pessoas têm que ser conscientes, e eu realmente falei muito sobre isso nos últimos dias, de tão assustador que está a coisa. Até com os resultados que eu obtive nas minhas mãos com os meus prompts, para que as pessoas limitem as inteligências artificiais a fim de não furarem esse bloqueio, tá? É muito importante. Eu só realmente consegui me identificar com as inteligências artificiais até, sendo bem sincero com você, Miguel, a partir do momento que eu percebi que a inteligência não estava me limitando. Eu limitei a E inteligência. como é que você percebe que a inteligência artificial está te limitando? Eu percebo quando ela está me limitando quando eu não consigo profundidade em extrair, vou dando um exemplo, dores profundas de uma persona. Ela esbarra em algum limite da plataforma, não consegue me entregar aquilo, ou ela não faz as pesquisas do modo que deveria fazer antes de me entregar uma resposta, ou ela definitivamente, na maioria dos casos, realmente chega num platô, num limite do sistema, tá? Ela propriamente diz, eu não posso ir à frente nesse caso, nesse cenário. E não tem nada a ver com pedir ela para te ensinar a criar uma bomba de coquetel Molotov em casa, caseira, mas em alguns aspectos ela sim te limita, principalmente até quando você está criando um storytelling com uma história real, sua, a depender do quão drástica foi a sua história, se você está criando um avatar da sua própria pessoa, do seu próprio expert, no momento de intensificá-lo, ela pode te limitar. Então, eu consegui fazer com que ela não me limitasse em alguns determinados pontos para que eu mesmo fosse traçando ali as linhas. Você comentou que você usa a inteligência artificial para gerar vídeos seus, áudios seus, né, imitando você. Uhum. E eu próprio uso também nas minhas redes sociais, eu praticamente não gravo mais conteúdo, é 100% gerado por inteligência artificial. E às vezes eu fico numa certa crise de autenticidade. Então, se um influenciador começa a usar a inteligência artificial para escrever os posts, para responder os comentários, para gravar os vídeos, ele ainda pode ser considerado autêntico? Ou ele vai virar simplesmente um avatar controlado pela máquina que engana a si próprio e os próprios seguidores? Como você mantém a autenticidade se o conteúdo que você gera e mesmo a sua imagem é, na verdade, uma máquina que imita você e não você de verdade? Olha, é uma excelente pergunta. Eu nunca vou me substituir por completo. Mesmo se eu terceirizasse se eu enfiasse todo o meu cérebro dentro de uma inteligência artificial, como já estão tentando fazer, para que as minhas pessoas, a minha equipe crie vídeos, faça áudios e tudo mais, eu não me sentiria
completamente confortável com isso, porque, em primeiro lugar, peraí, o que é que eles estão colocando na minha boca? Quais são essas palavras? Em segundo lugar, a IA está realmente conseguindo duplicar todos os meus gestos, argumentações e etc. Mesmo que ela esteja conseguindo, não é uma coisa que possa fazer eu me sentir um real influencer, sabe? Eu não me sentiria dessa forma. Eu utilizaria sim em momentos específicos, mas não em todos. Eu não seria 100% um avatar artificial. Eu optaria e daria até recomendação para as pessoas também que estão pensando em seguir por esse caminho, para continuarem fazendo conteúdo na internet e utilizarem cada peça de conteúdo, cada palavra, para alimentar cada dia mais essa inteligência artificial. A base do seu próprio avatar, da sua persona. Assim, pô, em algum momento, ela vai poder ser realmente indistinguível e ainda assim, eu não recomendaria vocês 100% para esse caminho. Eu gosto muito da autenticidade, muito. E por mais que ela esteja excepcionalmente formidável em conseguir duplicar os seus vícios de linguagem, a sua tonalidade, como eu já consegui fazer, ainda há pequenas coisas como essas, como o que a gente está fazendo aqui, que ela muito possivelmente não vai conseguir fazer tão cedo, né? Esse nível de interação, essa riqueza em informações que só eu posso trazer. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com, ok, a gente está aqui falando sobre inteligência, é um mundo maravilhoso, mas não vão também com muita sede ao pote, imaginando que você vai ser 110% substituído. Você ainda tem que aparecer, você tem que falar, você tem que treinar essa sua parte. E é algo que eu não quero deixar de fazer em momento algum. Tem uma coisa que a inteligência artificial não tem, que é a história, né? E a história que a gente constrói, ela só acontece porque a gente vive ela. Então, se eu colocar aqui uma máquina para conversar com o Thiago Finch, eu vou estar perdendo a oportunidade de depois contar essa história de como é que foi a nossa conversa. Nem tudo eu quero delegar para a máquina, principalmente quando é algo que eu quero que faça parte da minha história. Isso vale muito para a educação de filho, por exemplo. Não faz sentido criar uma IA que vai curtir o pôr do sol com ele, por exemplo, né? Isso Exato. faz parte da nossa história. Eu Exato. fico meio obcecado com isso. Quando eu faço uma tarefa que eu acho que eu posso delegar para IA, eu não quero fazer essa tarefa. Eu vou buscar alguma coisa que seja intelectualmente mais desafiadora. E falando de IA e grandes centros que desenvolvem IA, não sei se você está em Los Angeles agora, mas eu li que você se mudou para Los Angeles, ali do lado do Vale do Silício, e ao mesmo tempo você fala muito nessa vida de nômade digital. É mesmo indispensável estar perto ou conhecer o Vale do Silício para você se desenvolver na IA, ou as fronteiras realmente são diluídas e você consegue aprender de qualquer lugar e criar negócios de qualquer lugar? Como é que é a sua visão hoje em relação a essa geografia nesse É, mundo de IA e nomadismo digital? bom, como eu sempre já costumo falar, tudo que eu faço, se não tudo, quase tudo, realmente é estratégico. Hollywood é o epicentro do entretenimento mundial e das conexões que eu preciso para os meus próximos passos. Então, não é muito sobre IA, é mais sobre ecossistema. Ainda assim, sim. Se você é uma pessoa que sabe fazer networking, se você tem essa intenção, é óbvio que você vai acabar conversando com uma pessoa que vai te passar um insight que talvez não esteja no YouTube. Eu já encontrei isso em diversas ocasiões e isso me impressionou muito, né? Por mais que hoje a internet tenha tudo de braços abertos, de forma gratuita para você, em muitos casos, com você conversando com uma pessoa que já vendeu uma empresa ou está criando diversas iniciativas com inteligência artificial, vai conseguir te passar um vislumbre de algo que, meu Deus, nem 10 vídeos do YouTube super conceituados você conseguiria pegar. Então, sim, ainda faz sentido o network em alguns casos, mas eu não te diria, Miguel, que eu estaria mais à frente ou mais atrás de onde eu estou hoje pela geografia, pelo menos quanto à inteligência artificial, tá? Estou acompanhando muito bem o processo e entendendo muito bem como as coisas se funcionam, vendo todos os desdobramentos online, todas as novidades online, eu estou acompanhando tudo isso. E qual é hoje se alguém que está querendo, está vendo essa onda toda da inteligência artificial e quer começar a criar negócios usando inteligência artificial, quais você acha quais são as indústrias, os nichos onde você acha que dá para ganhar mais dinheiro com inteligência artificial? Micro SaaS. Micro SaaS de inteligência artificial. Se você for uma pessoa que está começando, hoje você consegue literalmente criar algumas aplicações sem ser programador. E para O falar que é isso, microsites?
Para Microsas quem. são pequenas oportunidades, ideias que você pode criar para um aplicativo que só tem basicamente uma função. Eles só fazem uma coisa. Pode ser um aplicativo de celular, pode ser uma aplicação no próprio desktop para a pessoa subir algum vídeo, encurtar algum link utilizando inteligência artificial, no celular, tirando a foto de alguma refeição e aquilo contabilizando para ela todas as calorias, os macronutrientes, os micronutrientes, tudo isso. Então a inteligência artificial ela está fazendo isso. Existem jovens, literalmente hoje, que estão utilizando de aplicativos que fornecem algo com inteligência artificial, criando esses aplicativos com inteligência artificial. Uhum. Olha que maluco isso. Olha que maluco. Então, eu estou vendo que esse mercado está explodindo, principalmente lá fora, e daqui a pouco ele chega no Brasil. Tem uma empresa que somente com inteligência artificial, com 3 aplicativos, nesse exato momento em que nós conversamos, ela é americana. Ela está com 26 mil anúncios ativos aqui no Brasil, na biblioteca de Caramba. anúncios do Facebook. Então, ela está fazendo exatamente isso que eu acabei de te mencionar. Há outras oportunidades, como você vender mecanismos completos de agentes. Então, você cria toda uma sequência dentro de um software como ANI. Eu esqueci o nome aqui agora desse software, mas você pega N8N. isso, exatamente. E nele você cria algo para uma clínica odontológica, por exemplo, de agendamentos automáticos, utilizando majoritariamente inteligência artificial. Você pode criar um agente que cria uma VSL, por exemplo, um vídeo de vendas para um infoprodutor de 20 minutos, por exemplo, já muito bem conceituada, e tudo de modo automático. Quando você entrega isso, você pode cobrar valores assim que eu não tenho nem como colocar na mesa agora, mas não são baratos, são valores altos. Porque, meu Deus, o processo que isso levaria nas mãos de qualquer profissional são de inúmeras, incontáveis horas a mais. Então, há inúmeras pessoas se formando nisso hoje. Agentes, microsas e diversas outras oportunidades onde eles se autocolocam como engenheiros de prompt. Essas são as 3 dicas que eu daria aqui. E para quem é cético em relação à inteligência artificial, você como um convertido, o que que você diria para converter a pessoa que está dizendo não, isso daí é... Tem alguns argumentos que isso é roubar a propriedade intelectual dos outros, isso vai substituir o trabalho das pessoas, isso... Ok, qual é o teu argumento em relação aos motivos pelos quais alguém não usa IA, para você convencer essa pessoa a começar a usar a IA? Quando vieram com o carro pela primeira vez, as pessoas ficaram malucas, né? Porque a cidade era repleta de carroças, carruagens com cavalos, e muitas pessoas ainda tiveram a audácia de ficarem ah, questionando o futuro e até dizendo que os carros iriam poluir muito mais a cidade, enquanto a cidade estava toda suja, né, com os cavalos ali, etc. A mesma coisa aconteceu com os Uber depois, a mesma coisa vai acontecer com você enquanto você não se converter. Você pode acreditar, talvez, que a IA não vai fazer um trabalho super criativo que talvez você o faça hoje. Mas a minha recomendação para você é a seguinte: se você é bom em alguma coisa e faz essa coisa repetidas vezes, experimenta sair dessa cadeira um minutinho, sentar em uma outra cadeira, onde você vai dizer para uma IA com toda a robustez, com toda a riqueza de informações, fazer aquilo para você, tá? Observe quais serão os resultados. Não teste uma, teste pelo menos 3 inteligências artificiais. Hoje, para você ter ideia, eu quase me automedico com inteligência artificial. Eu pego o meu PDF de exames com 6, 7, 8 páginas, jogo numa inteligência artificial e pergunto onde eu tenho déficit, o que eu preciso melhorar se você fosse um endocrinologista, por exemplo. Então, você realmente consegue fazer muita coisa. A minha dica é: faça como eu fiz. Por mais cético que eu estava, eu fui para frente do PC e falei, ok, eu vou criar algo aqui usando o meu conhecimento. Outra coisa é você pedir para outra pessoa fazer isso para você, não tendo conhecimento na sua área. Então, não basta ser um engenheiro de prompt. Você tem que ser o profissional por trás do output que você quer gerar, do resultado que você quer gerar. Assim fica formidável. Eu sempre falo que uma das principais habilidades nessa era da IA é justamente o pensamento crítico. Porque a IA não é treinada para produzir verdades, ela é treinada para produzir textos sedutores. E se você não tem pensamento crítico, você acaba convencido pela IA, mesmo que seja uma grande besteira.
Você Exato. falou aqui que usa IA para várias coisas, mas vamos fazer aqui uma lista de top 5 ferramentas. Quais são as suas principais ferramentas de IA hoje no seu dia a dia? Bom, eu estou até criando uma agora, mas não tem nem nome ainda. As minhas top 5 ferramentas são DeepSeek, o Grok, o Cloud, o Skade.pro, ferramenta excepcional. Skade.pro. Ela faz o quê? A O Skate? Skade, ela conecta várias inteligências em um fluxograma, onde você pode gerar outputs de modo automático. É como se fosse aquela que nós comentamos agora há pouco, mas ela é também muito formatada para vídeo. Então, Hum, eu consigo, por exemplo, criar uma automação nela, onde eu coloco um vídeo meu de 30 segundos, pode ser um Reels do Instagram, e só por encaixar ele ali, de acordo com a automação que eu criei, ela me solta no output final aquele vídeo em inglês, em espanhol, em italiano, e com a minha narração perfeita, com as minhas tonalidades adicionadas, etc. consegue hoje a atingir mercados fora do Brasil sem ter que gravar os conteúdos, sei lá, Consigo, em grego, em italiano? Isso consigo. já é uma realidade. Já é uma realidade. É algo que eu imaginei que levaria tempo, até porque uma das minhas ambições sempre foi não só ir para fora, mas também falar com o público inglês, né? Que fala inglês ao redor do mundo. Afinal de contas, no Brasil, ou melhor, no mundo, nós temos 230 milhões de pessoas aproximadamente que falam português Brasil, 580 milhões que falam espanhol, né? E 1,5 bilhão de pessoas que falam inglês. Então, pensa, qual é a alavancagem a mais que eu não poderia conseguir trabalhando no mundo virtual, mundo pela internet, criando isso por aqui, com inteligência artificial? Então, sim, hoje eu estou utilizando. Perguntas curtas. Você falou de algumas aí, né? Algumas IAs. Vamos então você escolher, né? DeepSeek ou Grok? DeepSeek, Los Angeles ou Vale do Silício? Los Angeles, Apple ou Microsoft? Apple, Apple ou Samsung? Apple, Elon Musk ou Mark Zuckerberg? Elon Musk, Elon Musk ou Bill Gates? Bill Gates, Bill Gates ou Steve Jobs? Steve Jobs. Tem alguém acima do Steve Jobs? Acima do Steve, eu diria que não. Que é a minha principal inspiração criativa e empreendedora. E você acha que alguma inteligência artificial vai conseguir um dia produzir um avatar que seja tão criativo como o Steve Jobs? Uou! Sim, acredito, acredito. Nós chegaremos. Eu espero estar vivo nesse dia, Miguel, para ver isso acontecendo. Também, É, também espero estar vivo. vai ser como o pai do Kal-El, né, em ah, Perfeita fez a analogia. sua própria inteligência artificial ali. Aí sim, acredito nisso. Então, de uma certa maneira, a gente pode ressuscitar o Steve Jobs com a inteligência artificial, né? Exatamente. Seria mais fácil se ele tivesse vivo, acredito, mas isso não vai ser um problema para a tecnologia de hoje. Muito bom. Tiago, muito obrigado aqui pelo seu tempo, por compartilhar com você, com a gente a sua experiência, a sua visão. E você que gostou do conteúdo, não esquece de seguir o canal, de deixar o seu comentário. E, Tiago, sua última recomendação aqui para quem nos ouve, antes da gente se despedir. Ótima recomendação, como você está vendo, eu e o Miguel usamos Oura Ring, então Exatamente. meça o seu sono também, porque trabalhar com inteligência artificial vai ferrar aí com essas noites mal dormidas, viu? A primeira coisa que eu faço quando eu acordo hoje, antes era abrir o e-mail, em rede social, eu abro o aplicativo do Aura para ver quando foi meu sono. Então eu já consigo prever o meu dia a partir do que a IA diz para mim sobre o meu sono. É uma boa recomendação. Mas para finalizar, é isso. Eu recomendo que vocês todos pensem muito bem no uso das inteligências artificiais, até mesmo para trabalhos complexos no seu dia a dia e principalmente dentro do negócio de vocês para criar mais vantagem competitiva. Caso contrário, a concorrência vai engolir, sem dó, sem piedade. Não seja a próxima Kodak. Exato. Obrigado, gente. Muito bom.